Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Ouvir para Crescer, o seu espaço dedicado à leitura e ao autodesenvolvimento. Eu sou o Rafael e estou aqui para guiá-lo em uma jornada literária que vai além das páginas dos livros. Hoje faremos um resumo do terceiro capítulo do livro Pai Rico, Pai Pobre. Então, prepare seu caderno para anotar os seus insights e venha comigo nesta jornada. Sem mais delongas, vamos à leitura. Lição 3: Cuide do seu negócio. O resumo: em 1974, um amigo de Robert vai a uma palestra de Ray Kroc sobre a fama do McDonald's na Universidade do Texas, em Austin. Depois disso, Ray aceitou se juntar aos ouvintes em seu lugar favorito para tomar uma cerveja. Ele perguntou aos estudantes em que setor de negócios eles trabalhavam. Primeiro eles riram, e então responderam que seu ramo de atuação era o de hambúrgueres, claro, né? Mas Ray falou que estavam errados. Seus negócios eram os imóveis. Ele sabia que o terreno e a localização de cada franquia eram os principais fatores para o sucesso. Atualmente, o McDonald's é o maior proprietário de imóveis do mundo, dominando algumas das esquinas e cruzamentos mais valiosos ao redor do mundo. O amigo de Robert levou a lição a sério e hoje é proprietário de Lava Rápidos, mas seu negócio é o imóvel em que eles estão localizados. Muitas pessoas trabalham para as outras, seus empregadores, o governo e o banco. O que o Ray Kroc e o Pai Rico sabiam era a lição 3 dos ricos: cuide dos seus negócios. Não desperdice sua vida inteira trabalhando para outras pessoas. Há uma grande diferença entre sua profissão e seu negócio. Frequentemente, Robert pergunta: qual é o seu negócio? E as pessoas respondem: sou bancário. Então ele pergunta a elas se são donas do banco. Elas geralmente respondem: não, eu trabalho lá. Nesse caso, elas confundem sua profissão com seu negócio. Sua profissão pode ser a de bancário, mas elas ainda precisam de um negócio próprio. Muitas pessoas passam suas vidas cuidando dos negócios de outras pessoas e as deixando ricas. Cuidar do seu negócio não significa começar uma empresa, como muitas pessoas pensam. Na verdade, o seu negócio envolve a coluna de ativos, não a de renda. Promoções ou um trabalho melhor só vão ajudar sua estabilidade financeira se você usar o dinheiro extra para adquirir ativos geradores de renda. A razão pela qual as classes média e baixa são conservadores do ponto de vista financeiro é que não têm um bom conhecimento na área. Eles precisam se apegar a seus trabalhos e à ideia de segurança. Não conseguem assumir riscos. E quando os tempos difíceis surgem, o que muitas pessoas percebem é que seus ativos não vão ajudá-las a sobreviverem a uma crise financeira. O carro se desvalorizou. Aqueles tacos de golfe também. Com muita frequência, o que o banco permite que uma pessoa considera como um ativo em uma demonstração financeira não é um ativo legítimo. Robert teve uma proposta de empresário recusada porque o banco não gostou de quanta renda provinha de aluguéis e estava preocupado por ele não ter um emprego formal. Mas eles aceitaram que Robert elencasse seus ternos, uma coleção de arte e outros bens pessoais como se fossem ativos. O patrimônio líquido não é medido como as pessoas pensam. Muitos bens considerados ativos com o que as pessoas mensuram em seu patrimônio não são tão valiosos quanto acham, ou, se adquirem valor, desencadearão impostos sobre eles quando vendidos. Assim, Robert diz às pessoas para começar a cuidar do seu próprio negócio, manter seu trabalho formal, mas começar a comprar ativos legítimos, não passivos ou bem pessoais que perdem valor após a aquisição. Reduza despesas e passivos e construa diligentemente uma base de ativos conscientes. Os pais precisam educar os jovens antes que saiam de casa. Assim, vão entender o que é um ativo legítimo e evitar as armadilhas das dívidas. Robert diz que os ativos legítimos se encontram nas seguintes categorias: 1. Negócios que não exijam a minha presença. Sou dono deles.
mas eles são administrados por outras pessoas. Se eu tiver que trabalhar neles, não é um negócio, torna-se uma profissão. 2. Ações e fundos imobiliários. 3. Títulos. 4. Imóveis que geram renda. 5. Promissórias. 6. Royalties de propriedade intelectual, como música, literatura e patentes. 7. Tudo que tenha valor, gere renda ou se valorize e tenha liquidez de mercado. Adquira ativos que você ama. Robert é apaixonado por imóveis, então passa muito do seu tempo analisando e comprando. Se não gostar de imóveis, não invista nisso. Robert também ama ações e pequenas empresas, porque ele é um empreendedor. Alguns têm medo do risco das empresas iniciantes, mas ele as vê como locais para se produzir riqueza. Sua estratégia é sair do mercado de ações depois de 1 ano. Sua estratégia imobiliária, por outro lado, é começar por baixo e continuar negociando até chegar às grandes propriedades, e diferir os impostos sobre os ganhos, conservando o imóvel por no máximo 7 anos. Mesmo quando trabalhava para a Marinha e a Xerox, Robert já cuidava de seus negócios. Ele mantinha o seu trabalho formal, mas movimentava sua coluna de ativos, negociando imóveis e pequenas ações. Quanto mais entendia de contabilidade e gestão financeira, melhor analisava os investimentos e eventualmente cuidava da sua empresa. Ele não recomenda que as pessoas comecem um negócio, a menos que realmente desejem. Por outro lado, aconselha a manter o trabalho formal enquanto constrói sua empresa. Construir e manter uma coluna de ativos substancial. Conforme o fluxo de caixa cresce, as pessoas podem se render a certas futilidades, mas só se o fluxo de caixa puder arcar com elas. Consolide a coluna de ativos e deixe que os ativos geradores de renda paguem seus luxos. Momento do hemisfério esquerdo. Quando os ativos geram renda suficiente para arcar com os supérfluos, então você pode comprá-los. Momento do hemisfério direito. Pense criticamente sobre o que o seu negócio é. Ele não é a sua profissão. Momento subconsciente. Adquira ativos pelos quais é apaixonado, porque assim você cuidará melhor e se divertirá aprendendo sobre eles. O que Robert quer dizer? Agora é hora de refletir. Pergunte a si mesmo o que Robert quer dizer nessa citação e por que ele diz isso. Nesta sessão, você não precisa concordar ou discordar dele. O objetivo é entender o que Robert está dizendo. Lembre-se, esta sessão de estudo é projetada para ser coadjuvante de apoio. 2 cabeças pensam melhor do que uma. Se você não entende o que Robert está dizendo, não desista da lição. Peça ajuda. Aproveite o tempo para discutir cada citação até compreendê-las. Para ter segurança financeira, a pessoa precisa cuidar do seu negócio. Os ricos se concentram na coluna dos ativos, enquanto todos os outros focam em suas demonstrações financeiras. Os problemas financeiros geralmente resultam do trabalho de uma vida toda feito para outras pessoas. Muita gente chegará sem nada ao fim de uma vida inteira de trabalho. Um dos motivos por que o patrimônio líquido não é um indicador acurado é simplesmente porque no momento em que começa a vender seus ativos, seus ganhos são tributados. Se um dinheiro entrar nela, nunca o deixe sair de lá. Pense deste modo: depois de entrar em sua coluna de ativos, o dinheiro passa a ser seu empregado e não deve mais sair de lá. O melhor disso tudo é que o dinheiro trabalha sem reclamar 24 horas por dia e pode fazê-lo durante gerações. Uma distinção importante é que os ricos compram os artigos de luxo por último, enquanto os pobres e a classe média tendem a comprá-lo antes. Os pobres e a classe média compram futilidades com o seu próprio suor e com a herança dos filhos. Questões adicionais. Agora é o momento de usar as histórias deste capítulo para entender o que Robert estava dizendo.
e aplicá-las a você e sua vida. Faça a si mesmo as perguntas abaixo e as discuta com seu parceiro de estudos. Seja honesto consigo mesmo e com seu parceiro. Se não gostar das respostas que der, pergunte a si mesmo se está disposto a mudar e aceitar o desafio de transformar seus pensamentos e mentalidade. 1. Qual é a sua profissão e o seu negócio? Em que diferem? 2. O que você elencava em seu patrimônio líquido antes de ler este capítulo? Como você o vê agora? 3. Os ativos que adquire são do tipo que mais ama? Se não, como pode mudar isso? 4. Houve alguma vez em que você comprou um supérfluo com que seu fluxo de caixa não pôde arcar? E em que você comprou apenas depois de poder? Compare como se sentiu em ambas as situações, tanto no momento da compra quanto depois. 5. Há pessoas em sua família que gastam toda a sua vida trabalhando para os outros para terminar sem nada? Como você as aconselharia, se pudesse? E assim, chegamos ao final do nosso capítulo de hoje. Espero que você tenha gostado da leitura e que as palavras deste livro tenham ressoado com você tanto quanto ressoaram comigo. O que achou das perguntas e já pensou em qual negócio você vai começar? Até a próxima!